É só você saber a gravidade que nós estamos vivendo. 7 brasileiros por hora morrem por morte violenta. E é claro que a história do Bolsonaro tem tudo a ver com isso. A insegurança que todos nós brasileiros vivemos. Quem é que tem segurança aonde? Me diga, pelo amor de Deus, que eu não sei. Então, tem a crise criminal, tem a crise econômica, tem a falência institucional, tem a falência do judiciário. O povo está entregue. Nós estamos todos servindo a um Estado e esse Estado não nos serve. Todo dia 20 a gente paga imposto e mais imposto e mais imposto. E o que é que a gente tem de contrapartida? Zero. 13 homicídios. Hã? No feriadão. Quantos? 13. Mais de uma No dúzia. dia 7 de setembro do feriado, propriamente dito, 8 pessoas foram assassinadas em Salvador e região metropolitana. No sábado, dia 8, foram 3 e ontem 2 homicídios. Totalizando 13 pessoas assassinadas. Muito bem. Está aí dentro do nosso comentário de abertura, isso. Pedir a Deus que... Porque eu passei por um transplante duplo e sei o que é abrir um abdômen. Que o meu abriram para trocar 2 órgãos. A gravidade agora é o controle da infecção. Não existe infecção zero em um hospital nenhum do mundo. Do mundo não existe. Não é? A manipulação, como é que foi feita no hospital público? Eu estou bem informado. Os 2 médicos que estavam de plantão lá não sabiam o que fazer para parar a hemorragia. Entende? Então, Calil, a coisa dele é séria, não é brincadeira. Nós temos Nós temos 1/3 do número de bactérias que residem no intestino grosso do ser humano. Conheço isso, que já passei por isso. Ele ainda vai passar por um processo cirúrgico para retirada da bolsa de colostomia, mas ali a temperatura dele é medida a cada meia hora. E eu não concordo com o que vi um hospital como Aston permitir UTI cheia de gente. Isso não existe. Eu fiquei 7 meses no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ninguém entrava lá para me visitar. Recentemente eu fui tratar de uma virose, peguei uma bactéria no hospital de primeiro mundo, mas não vou dar nome, mas no hospital de primeiro mundo peguei uma bactéria, chamada Pseudomonas, e passei 30 dias em tratamento. Não é brincadeira não. Infecção hospitalar mata. O cuidado do Bolsonaro agora é esse. Evitar a infecção. Bom, mais 8 horas e 9 minutos, como diariamente acontece aqui, hoje nós temos a entrevista com o deputado federal, candidato ao Senado do PSDB, Jutaí Magalhães. Antes de dar um bom dia para ele, eu quero dizer que eu conheci o avô dele, o general Juraci Montenegro Magalhães. Conheci Dona Lavínia, a avó dele. Convivi com o general, que amava Itaparica. Tinha paixão por Itaparica, aquela cidadezinha. Né? E ele governou a Bahia há 11 anos. Quem passou no ranking, o ACM governou 12. Ele é o segundo, governou 11. Foi 11 anos de governo da Bahia, o avô do Jutaí. Ele está aqui já ao vivo e quero dar um bom dia para ele. Bom dia, deputado. Bom dia, Varela. Bom dia, Adelson. Bom dia, João, que estão aqui presentes. Primeiro quero agradecer muito a lembrança de meu avô Juraci Magalhães. Juraci Magalhães foi governador da Bahia, foi o primeiro presidente da Petrobras e eu devo a minha vocação política a ele. Eu tenho muito orgulho de ter aprendido em casa com o Juraci Magalhães, meu avô, com meu pai Jutaí Magalhães, o quanto você pode fazer a vida pública com decência, com correção e servindo a quem mais precisa. Então, o exemplo familiar foi muito importante para eu exercer a vida pública como eu fiz ao longo desses 40 anos. Não sou só ficha limpa, tenho 40 anos de vida limpa e devo muito ao exemplo familiar que me deu essa oportunidade
de desejar servir a Bahia e o Brasil através da vida pública. Meu pai era compadre. Você tem um irmão que chamava... Ramiro. Ele é o afilhado do seu avô. Exatamente. Meu irmão que trabalha na Petrobras hoje. Bom, 8h11. Jutaí, você viu meu comentário de abertura? Como é a fórmula agora para a gente sair desse estado criminal chamado Brasil? Olha, nós temos uma situação gravíssima na área de segurança pública. Agora, não se pode imaginar que isso é uma questão sem solução. Você tem exemplos efetivos em municípios e em estados brasileiros. Vou citar o exemplo de São Paulo. São Paulo tem 45 milhões de habitantes. Morreram no ano passado assassinados 3.000 e poucas pessoas. São muito assassinados. Só que na Bahia nós temos 15 milhões de habitantes e foram assassinados mais de 7.000 pessoas. 7.132 pessoas, se não me falha a memória. Então você imagina uma situação de que a Bahia tem uma população de 1/3 de São Paulo e tem mais do dobro de assassinatos. Ou seja, em São Paulo teve uma política efetiva que funcionou de diminuição de assassinatos. Começava com 13.000, em 2001 tinha 13.000 assassinatos e em 2017 baixou para 3.000. Ou seja, você tem como fazer, se você tiver inteligência organizada, treinamento pessoal, você pode fazer com que as ações públicas funcionem. Na Bahia, nós temos 80 municípios, Varela, 80 municípios que agências bancárias foram explodidas, assaltadas e que não foram reabertas por falta de segurança. Você imagine o prejuízo para aquela comunidade, principalmente para os mais pobres, que recebem o benefício continuado que eu criei, que recebe o Bolsa Família, que recebe a aposentadoria rural, ter que sair do seu município, andar 30, 50, 80 quilômetros para buscar o seu rendimento no município vizinho. Isso é uma consequência da falta de segurança. E dizer que isso não afeta a vida das pessoas, quem é que hoje se sente seguro de sair da sua casa para qualquer canto? Qual é o pai de família, qual é a mãe de família que não se sente com o coração apertado quando o filho sai à noite? Quando é que você não sente... O trabalhador entra 5 horas da manhã no ônibus, não sabe se vai ser assaltado, aquele dinheiro que ele recebeu do dia diarista, o celular, o tênis que comprou, a bolsa. Então, todos os dias nós recebemos relatos de pessoas que foram assaltadas em ônibus, pessoas que são trabalhadores, são pessoas que ganham muito pouco. Eu vejo que o senhor está muito pessimista com relação à solução para isso. Não, eu não perco a esperança no Brasil. Eu acho que a primeira grande preocupação... Porque o senhor já começou dizendo que não tem solução. Não, eu estou dizendo que tem solução. Se você tiver políticas efetivas, bem feitas, trabalho continuado, você tem consequências positivas. Dei o exemplo de São Paulo. Caiu de 13.000 assassinatos para 3.000. A Bahia está com 7.000. Ou seja, a política de segurança pública da Bahia está ineficaz. Inclusive, Varela, eu defendo um projeto que está em andamento na Câmara, que é o seguinte: nós gastamos muito recurso na área social, muito recurso, na saúde, na educação e na segurança pública. Eu quero que todos os governadores e o presidente da República todos os anos compareça ao parlamento e diga aonde gastou esse dinheiro, como gastou e qual foi o resultado desse gasto. Porque você tem que ter avaliação. Ou seja, você tem que dizer, eu gastei aqui, mas funcionou. Agora você diz que gastou não sei quanto e não funcionou. Não. Então, ou seja, transparência, qualificação e resultado. Tem solução se nós tivermos essa cobrança e essa busca de eficácia. A pergunta do Adelson Carvalho. Bom dia, Adelson. Pronto, bom dia, Varela, bom dia, Calil, bom dia a todos, bom dia, candidato Jutaí. Candidato, fala-se muito aqui na Bahia que das 2 vagas ao Senado, uma já dizem que já tem um dono. Já tem um que ninguém tira essa vaga, não vou citar aqui o nome dele, mas é o que dizem por aí, que uma vaga já é de doutor fulano. Tem, então, teoricamente, a segunda vaga.
Por conta disso, o senhor não teria, é o que dizem também, o senhor vai ter a oportunidade de esclarecer agora, que o senhor não estaria querendo a candidatura do irmão Lázaro ao Senado? O senhor foi contra a candidatura dele? Primeiro, eu nunca fui contra a candidatura do irmão Lázaro da nossa chapa. Eu defendia que ele fosse candidato a vice-governador. Eu nunca tive medo de candidato forte ao meu lado. Nunca tive. Quando se discutia a candidatura, a possível candidatura do Assemineto para o governo, o possível candidato a senador junto comigo era José Ronaldo. Ou seja, José Ronaldo era uma candidatura muito forte e eu seria, a chapa seria Assemineto governador, João Gualberto vice. Zé Ronaldo, candidato a senador, Jutaí Magalhães, candidato a senador, ou seja, nunca tive essa preocupação. Quando eu vi que a Lídice ia ser rifada do lado de lá, o que é que eu fiz? Peguei o telefone e liguei para a Lídice. Lídice, se você quiser, tem vaga na nossa chapa e você será candidata a senadora. Você é uma candidata mais forte do que eu, mas nós podemos fazer campanha juntos, ou seja, não tive preocupação de ter uma candidatura forte do meu lado. A partir do momento que o nosso grupo político achou que o irmão Lázaro seria útil e seria importante na nossa chapa, disse, não tem problema nenhum, pode entrar. Qual é, Adelso, a minha luta? E minha vida sempre foi esta: lutar para ser mais forte, para ter mais voto, para crescer. Tem uma estratégia de campanha. E minha estratégia de campanha é clara. Se você me permitir, eu vou dizer aqui com muita clareza. Depois do intervalo, porque nós temos um intervalo comercial, Jutaí. Adelso, quer deixar alguma pergunta? Quero sim. A minha outra pergunta é a seguinte: eu lhe entrevistei aqui por telefone quando a Assemineto desistiu da candidatura. Isso. E sua frase foi: caiu como um terremoto, né? A desistência de Assemineto. Essa desistência de Assemineto, com essa colocação sua, isso acaba deixando o grupo fragilizado nessa candidatura de Zé Ronaldo? Porque eu, particularmente, disse a ele aqui, se eu sou o senhor, não teria aceitado essa candidatura ao governo de última hora, já que ele estava certo para ser candidato ao Senado. Aí a Assemineto desiste e coloca Zé Ronaldo, né? Com essa realmente desistência. Foi um terremoto. E foi um terremoto. Mas com esse terremoto todo que o senhor diz aí, acaba deixando o grupo fragilizado com a candidatura de Zé Ronaldo? A primeira pergunta eu vou dizer qual é a minha estratégia de campanha. Isso. Vou fazer aqui ao vivo, inclusive para os meus adversários competidores não terem problema. Primeira coisa, eu sou Jutaí Magalhães Júnior, eu tenho história, eu tenho 40 anos de vida pública que foram úteis ao meu país e ao meu estado. Então, eu sou alguém que quero mostrar o que eu fiz ao longo dessa vida. Eu fiz a Lei Orgânica da Assistência Social, que criou o programa de benefício continuado. Eu estava falando aqui com o Jorge Araújo, amigo de vocês, colega de vocês. Estreia hoje às 10 horas da manhã. Jorge Araújo estava aqui conversando com ele. Ele disse: Jutaí, minha mãe recebeu o benefício da prestação continuada. Quando o pai dele faleceu, demorou-se muito para receber a aposentadoria do pai dele. A mãe dele ficou sem renda nenhuma. Entrou no pedido do benefício continuado, porque não tinha renda nenhuma, e ganhou um salário mínimo até receber a aposentadoria do pai. Ou seja, se esse programa não existisse, ela passaria dificuldades imensas, porque não teria renda nenhuma. Esse programa eu criei com o ministro do Bem-Estar Social. Ou seja, todos os idosos maiores de 65 anos de idade que não têm renda familiar acima de 1/4 de salário mínimo pode receber um salário mínimo para não passar fome, não ser indigente, não ser alguém pária da sociedade. E todos os deficientes físicos também, de famílias muito pobres, recebem esse benefício. Varela, você que é como eu tenho 62 anos de idade. Eu tenho 70. Você parece... Sim. Mas você viu, no passado, o que é que acontecia? Famílias muito pobres, que tinham um deficiente físico em casa, por amor, com convicção de que tinha que servir, tratar, mas não tinha dinheiro. Como é? Era um problema. Hoje você tem esse deficiente, muitas vezes, como arrimo de família.
ele passa a ser necessário para sustentar a família. E isso é a inversão da lógica. Um problema passou a ser uma necessidade e uma solução. Por uma lei que eu criei como ministro. Só para te dar uma ideia. Qual é o programa mais popular do Brasil social? Alguém tem dúvida? É o Bolsa Família. Bolsa Família é o programa mais conhecido do Brasil. No ano passado, o Bolsa Família pagou 27 bilhões de reais aos beneficiários da Bolsa Família. São 13 milhões de brasileiros. Viu, Adelson? É isso? 13 milhões. Isso. Sabe quanto o benefício continuado pagou? 50 bilhões. 70% a mais do que o Bolsa Família. E não é divulgado. E não é divulgado. Porque são pessoas muito pobres que recebem esse benefício e eu tenho orgulho de ter feito isso. Eu lutei com o ministro, convenci a equipe econômica da necessidade. Eu sou um social-democrata. Como é que nós podíamos permitir que pessoas muito pobres, idosas, deficientes físicos não tivessem renda nenhuma? Ia viver como? Então, isso eu fiz ao longo da minha vida. E está lá, Lei Orgânica da Assistência Social, ministro Jutaí Magalhães Júnior. Eu coloquei o Super Simples na Constituição. Eu fui o responsável de botar o Super Simples na Constituição. Já existia o Simples no período do Fernando Henrique Cardoso. Mas o Super Simples, no início do governo Lula, eu era líder nacional do PSDB, fiz uma negociação na reforma tributária, eles vão botar o Super Simples na Constituição. E eu sou o autor da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Diminui a burocracia, diminui o número de impostos, cria-se empregos. Foi o setor que mais criou emprego nessa dificuldade que o Brasil está. Nesses últimos 10 anos, 11 milhões de empregos foram criados em função do Super Simples da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Na política, eu digo, a pessoa tem que ter coragem. Se não tiver coragem, procure outra atividade, porque você tem que tomar decisão todos os dias. Eu fui o responsável pela proibição de propaganda de cigarro. Rádio, jornal, televisão, outdoor. Não existe propaganda de cigarro hoje no Brasil em função da minha ação como relator na Câmara dos Deputados. E fui quem articulou essa ação. Inclusive, quando o Serra mandou o projeto para a Câmara, dizia assim, é proibido propaganda de cigarro, exceto em pontos de venda. Eu mudei uma palavrinha. Eu botei assim, é proibido propaganda de cigarro, exceto internamente nos pontos de venda. Com isso acabou outdoor, acabou no cinema, acabou em tudo que é canto. Você só tem propaganda para quem já fuma. Hoje o Brasil é o país no mundo que menos pessoas começam a fumar. E isso diminuiu o risco para a saúde da própria pessoa, criou um ambiente no Brasil de que as pessoas chegam. Ontem eu estava em Gandu, não tinha ninguém fumando, porque as pessoas que fumam, são poucas hoje, novas, saem da sala porque sabe, prejudica quem está do lado, quem está do lado se sente com força de dizer, ó, peraí, aqui não, aqui você está me prejudicando. O fumante passivo, né? Você entrava em avião, todo mundo fumando. Você estava em ônibus, todo mundo fumando. Você entrava no cinema... Tinha ala de fumante? Tinha área de fumante. Isso acabou. Então eu recebi um prêmio da Organização Mundial de Saúde pelo fato de ter feito essa lei. Então eu estou te mostrando que eu sou alguém que tem uma experiência legislativa, tem um conhecimento. Quero ser senador para ser alguém que possa continuar fazendo leis, que defenda o meu Estado, porque só são 3 senadores... A Bahia só tem 3 senadores. Eu serei uma voz experiente, honesta, decente, correta, com vida limpa, com ficha limpa, defendendo a Bahia. Então, e o terremoto? O terremoto. Segunda pergunta. O terremoto existiu, mas o terremoto depois você passa. Você tem que fazer mas a não vida... tem, às vezes não mas deixa estrago. Reconstruir, não. Então você tem que fazer o seguinte. Teve um terremoto. Agora você tem que olhar para frente. A vida continua. Escolheu-se o Zé Ronaldo candidato a governador. O Zé Ronaldo tem uma qualidade imensa. Onde ele é conhecido, ele é muito respeitado e votado. Então, quem conhece Zé Ronaldo, vota em Zé Ronaldo. Quem conhece Zé Ronaldo, gosta de Zé Ronaldo. Eu tive a oportunidade, Adelso Varela e a você, João, de ir a Paripiranga, onde ele nasceu com ele. Fui a Cícero Dantas,
e a Feira de Santana. Eu fui ao aniversário dele em Feira de Santana, na igreja lá em Feira de Santana. Eu fiz questão de ficar lá afastado para ver os cumprimentos. Pessoas simples, humildes, fila imensa, eu passei 1 hora esperando. Muita gente, tá aí, vem aqui cumprimentar. Não, eu fiquei lá olhando. As pessoas iam lá com carinho, com afeto, com reconhecimento do que ele fez ao longo da vida, 4 vezes prefeito de Feira de Santana. Agora, nós não podemos tapar o sol com a peneira. O Zé Ronaldo é conhecido numa parcela pequena do estado. Ele é conhecido na região de Feira, na região do Sisal, na região do Nordeste e nos municípios onde ele era votado. Só se torna conhecido a partir do horário eleitoral, em função da televisão e do rádio. Lógico que rede social tem peso, mas rádio e televisão são decisivos. Agora, ele está sendo conhecido no estado inteiro, mostrando que ele é. Porque muita gente diz assim, eu estou indeciso. Não, as pessoas querem saber quem é o candidato de oposição. Em 2006, quando Wagner ganhou a eleição para governador, as pesquisas mostravam Paulo Souto lá na frente. Ganhando a eleição no primeiro turno. Mas a gente olhava lá na pesquisa, eu que conheço pesquisa e acompanho, estava 30% indeciso. Eu digo, não é verdade. Essas pessoas aqui estão esperando saber quem é o candidato da oposição da época. Então, a realidade é que nós temos hoje uma quantidade grande de indecisos que querem saber quem é um candidato da oposição. E o Zé Ronaldo vai crescer, sem sombra de dúvida. João Calil, bom dia. Bom dia, Varela. Pergunte. Candidato Jutaí, bom dia. Eu vou tocar num assunto que é um dos grandes problemas do país, além da segurança, que é a saúde. Hoje nós estamos vivendo dias terríveis com relação à saúde, com filas nos hospitais, falta de medicamento. E eu me lembro quando foi criado o programa Mais Médico, e o senhor teria discordado na época do programa. Por que o senhor discordou e qual seria a solução para melhorar a saúde do país? Primeiro, recursos. Não se faz saúde pública sem recursos. Segundo, você ter uma ação efetiva de acompanhamento do gasto que você faz no setor. Saúde é uma questão cara e você tem que ter uma ação efetiva de que aquele dinheiro não seja desperdiçado. Obras paradas, postos médicos sem médico, você tem que cobrar presença e tal. Qual era o problema do Mais Médicos? Você trouxe uma quantidade grande de médicos cubanos que não passaram pelo Revalida. O Revalida é a necessidade que todos têm quando se forma. Um brasileiro se forma na Bolívia. É muito comum. Tem que revalidar aqui. Se forma na Bolívia, se forma no Paraguai, se forma em qualquer país. É necessário chegar aqui e fazer uma prova de avaliação para ver se ele está adaptado. Você traz um cubano. Pessoas boas, não há dúvida nenhuma. Agora, alguns não sabem nem a nossa língua. Falando com gente... Tem um cubano lá em Itaitê, Monte Santo. As pessoas não conseguem entender o que ele está falando. Depois, eles não têm necessidade de mostrar o diploma. Eu quero fazer uma coisa aqui, e vou dizer, porque eu acho que na política a gente tem que ser absolutamente sincero, falar a verdade. O objetivo principal de Cuba não é trazer os médicos para o Brasil. Cuba tem hoje como principal fonte de renda exportação de médicos. Ele recebe uma fortuna dos governos, ele manda os médicos, esses médicos não recebem o dinheiro integral do trabalho que praticam, 70% a 80% dos recursos ficam em Cuba. É uma fonte de renda. Ou seja, cada médico desse fica com 20%, 20 a 30% do que a gente paga. Do que a gente paga. O resto vai para Cuba. É uma fonte de renda, de financiamento do governo cubano. Então, é um programa que tem um componente e um viés ideológico muito forte. Era um governo do PT, da Dilma, do Lula, que queria ajudar Cuba. Mais do que ajudar os brasileiros. Porque era essa a realidade. Por que hoje há uma revolta gigantesca dos médicos em relação ao PT? Porque viram que foi criado um programa que não atende de fato. Se você me perguntar, são pessoas úteis? São boas pessoas? São, mas muitas vezes eles funcionam como atendentes de saúde. Eles não são, na verdade, médicos, são atendentes de saúde, são pessoas que não têm especialização, não têm o preparo técnico. Eu acho que você tem que ter uma regra, inclusive você, no Mais Médico,
você criou uma situação que você não pode revalidar o diploma. E eu acho isso um erro e uma discriminação com todos os outros países. E com os brasileiros que estudaram fora. Eles têm residência médica? Residência? Residência médica? Você não sabe nem se tem o diploma. Porque o Tem diploma... muito aventureiro, então, aqui? Não, eu estou dizendo a você que você hoje não tem, na medida provisória, você não tem capacidade nem competência legislativa do CREMEB fiscalizar se o diploma existe ou não. Jutaí, agora a educação, meu amigo. Eu sei que falha a educação doméstica que eu tive. Nós tivemos educação doméstica, nossa geração. E na escola apenas eu entendia como um tribunal, onde a gente ia prestar contas do que se estudava em casa. A verdade é isso aí. Hoje a coisa mudou. Não temos a educação doméstica e não temos a educação em lugar nenhum de graça. Olha, a primeira coisa que a maior falha é famílias acharem que quem vai educar o filho é a escola. Quem tem que educar o filho é a família. Você começa dentro de casa a educação. Isso, concordo. Dentro de casa. A escola é uma complementação e eu devo muito à minha escola. Eu estudei 8 anos no Colégio Antônio Vieira, pelos jesuítas. Eu tive uma contribuição gigantesca na minha vida da minha escola. Os grandes amigos que eu tenho hoje, até hoje, são amigos que foram meus colegas de turma. Alguns são meus amigos há mais de 50 anos, porque eu estou com 62 anos de idade. Cheguei no Antônio Vieira, eu tinha 10 anos de idade. Então, já tem 52 anos de amizade. O meu médico pessoal foi meu colega de sala do colégio, meu colega de colégio, jogamos futebol junto, Álvaro Cruz, pneumologista, meu amigo da vida inteira. Inclusive já salvou minha vida por telefone, porque lá em eu tive uma trombose e subclave, quem é médico, é uma trombose raríssima, embaixo da clavícula. E o médico lá em Brasília disse que era estresse. Era estresse. Aí eu falei com o Álvaro o que estava acontecendo, ele disse: Jutaí, vá imediatamente para um hospital, faça exame, porque se não deu nada no mínimo vai ter que afinar o sangue. Então vai para lá. E eu fiquei internado, muitos dias. Tomar injeção subcutânea para afinar o sangue. Então a questão da educação pessoal, da relação pessoal, muito forte. Agora, é de fato algo muito grave para um país. Por exemplo, a Bahia saiu o índice de avaliação na educação. Até no jornal de hoje. A Bahia saiu em último lugar no ensino médio. O Brasil está entre as 5 piores do mundo. Então não existe caminho para um país se desenvolver se não for através da educação. Numa sociedade do conhecimento, a educação é vital para a geração de emprego, para a competitividade, e isso é algo terrível que tem que ser buscado soluções. E eu acho que tem soluções. Existem exemplos claros de municípios, de estados. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. João Goberto, presidente do nosso partido. Ele foi prefeito de Mata de São João durante 8 anos. Aprovadíssimo. A prova disso. Quando ele chegou em Mata de São João, o pior índice de desenvolvimento humano da região metropolitana era Mata de São João. 8 anos depois, e mais o Marcelo Oliveira, que o sucedeu, hoje Mata de São João é o melhor índice de desenvolvimento urbano. Por quê? Porque ele concentrou na avaliação saúde, educação, saneamento. Cada ano ele procurava fazer com que a escola tivesse mais qualidade. Ele derrubou as escolas antigas, reformou as escolas, botou professor, estimulou e hoje tem um resultado melhor. Ou seja, o poder público, quando está atento, preocupado, resolve a questão. Porque você tem que ter aquele olhar direcionado e não tem nada mais injusto do que uma pessoa pobre ter uma escola de má qualidade. Bom, estamos ao vivo com o Jutaí Magalhães, deputado federal e candidato ao Senado. Jutaí, teve vários que disseram isso lá em Brasília, né? Há uma promiscuidade na relação público-privada no Brasil. Concordo com você. Delfim Neto disse isso para o Brasil. Eu concordo com você. Isso. Agora, como evitar isso? Eu acho que 2 mudanças revolucionaram e tiveram um efeito muito positivo na sociedade. Eu acho que o ciclo da impunidade rompeu-se com 2 coisas. Primeiro, a lei da ficha limpa.
pessoas malandras, safadas, corruptas, conhecidas, eram candidatos com a maior cara de pau, como se nada tivesse feito na vida, e chegavam lá, eram candidatos e eram populares e ganhavam a eleição e continuavam fazendo a mesma malandragem. A lei da ficha limpa, que foi de iniciativa popular e que eu votei, foi algo que mudou essa realidade. Ou seja, os condenados por crimes graves e que caracterizados que teve lesão ao erário, essas pessoas estão inelegíveis. E um mundo de gente saiu da política, pelo menos por 8 anos, pelo fato de estar enquadrado da lei da ficha limpa. E é mais de 8 anos porque é o mandato que ele ia completar mais 8 anos. Então, essa foi a primeira coisa. A segunda mudança, essencial, eu fui constituinte, mas o Supremo Tribunal Federal adaptou uma interpretação, tomou uma decisão por maioria, 6-5, de que você pode executar a pena a partir da segunda instância. Ou seja, os ricos, poderosos, influentes, que contratavam advogados milionários, conseguiam fazer com que a sentença nunca fosse executada. E a partir de agora, isso não existe mais. O trânsito julgado para a execução da pena acabou. Então você sabe, qualquer cidadão sabe, que não existe mais aquela ideia de posso fazer o que quiser e nunca serei punido. Essas duas mudanças ocorreram. E quero dizer, assumir um compromisso aqui com você. Eu, se for eleito senador, e espero ser, com fé em Deus, você, com apoios que tenho lutado muito para ser senador pela Bahia, eu assumo o seguinte compromisso. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, para serem escolhidos e tomarem posse, eles são indicados pelo presidente da República. Quem indica é o presidente da República. Mas quem vota são os senadores. Eu não votarei e não permitirei, farei campanha contra ministro do Supremo que queira fragilizar a lei da ficha limpa. E farei campanha contra e não votarei para ministros do Supremo que desejem facilitar a vida de corruptos, passando de novo a ideia do trânsito julgado. Porque o trânsito... Que nota o senhor dá à Lava Jato? Nota 10. Pronto. Adelson. Candidato, o senhor já tem 40 anos na vida pública e já falou isso repetidas vezes. Vejo que se o senhor fosse candidato à reeleição como deputado federal, concordo que o senhor seria um candidato forte e acredito até que seria reeleito deputado federal, não é? Aí, mas por uma decisão muito pessoal, o senhor resolveu ser candidato a senador, que as possibilidades diminuem. O senhor sabe disso, porque são 2 vagas apenas. As possibilidades diminuem e a corrida é muito mais vibrante, é mais exaustiva, precisa de mais dinheiro, mais tempo de TV do que o seu mandato de deputado federal para ser continuado. Está falando muito no Brasil da nova política. O senhor não tem receio de falar sempre que tem 40 anos na vida pública e isso acabar atrapalhando a sua eleição para o Senado? O Adelson, eu agradeço muito essa pergunta. Muita gente pergunta, Jutaí, você não fez da vida pública a sua profissão? Minha profissão é advogado. Eu sou formado pela Universidade Federal da Bahia e tenho especialização em Direito Eleitoral também pela Universidade Federal da Bahia. Minha profissão é advogado, mas minha vocação é a vida pública. Eu entrei na vida pública por amor ao que eu faço. Eu tenho o maior prazer no mundo de dizer coisas que eu fiz. Cada município que eu chego na Bahia, e essa campanha tenho tido essa gratificação. Cada município que eu chego, a pessoa diz, Jutaí, aqui você construiu... Amanhã nós estamos indo a Santo Antônio de Jesus. Você que conhece tão bem Santo Antônio de Jesus, né, Varela? É. Tinha um hospital lá que começou com o apoio de Ucicino, que ficou... Ele veio 20 anos parado. 20 anos parado. Também conheço muito essa cidade importante da Bahia. Sabe quem conseguiu recurso para acabar aquele hospital? Eu. Leonel Cafezeiro era secretário de saúde da prefeitura, foi a Brasília, me mostrou que era um absurdo um hospital daquele estar parado. 20 anos para construir. Eu fui ao Serra
e disse a ele, olha, nós temos que concluir esse hospital e conseguimos os recursos. Mas os louros foram para o governo do Estado. Mas o fato é que esses recursos quem conseguiu foi Jutaí Magalhães Júnior. Estou contando o caso que eu vou amanhã. Ontem eu estava em Gandu. Gandu, eu comecei a falar muita coisa lá de Gandu, da minha história em Gandu. Um rapaz lá no fundo gritou, Jutaí, você não vai dizer o que você fez aqui por Gandu, não? Eu digo, agradeço, você pode citar. Antes, a gente estava em Tancredo Neves. Roberto, que foi secretário de saúde, Jutaí. Todos os equipamentos aqui dos postos de saúde foi você que conseguiu, de última geração. Então, cada lugar que eu vou, tem. Aqui, em Salvador, projeto Cidade Mãe, que a Lídice da Mata considera a marca principal da gestão dela no sentido social. Eu fui ministro, eu, Lídice e Leonelli, sentamos, negociamos o quantitativo de recursos necessários para implantar o Cidade Mãe aqui em Salvador. E o primeiro recurso, na época equivalia a $1 milhão, mais ou menos, foi para a implantação. Então, em qualquer lugar que eu vou na Bahia, tem obra, tem serviço. Quando eu chego em Jacobina, as pessoas dizem, Jutaí, eu não faço mais hemodiálise em Feira de Santana, não tenho que andar 200 quilômetros para ir à Feira de Santana. Por quê? Porque eu levei o programa de hemodiálise para Jacobina. Em Boa Vista Tupim, tem a maternidade lá. As pessoas não precisam mais nascer fora, porque eu levei a maternidade para lá, levei a Defensoria Pública para o interior, quando eu fui secretário de Estado, fizemos a habitação popular. Eu chego em Buritirama, estou falando de municípios aqui que ninguém nunca ouviu falar. Buritirama tem uma dificuldade imensa de água. De Barra, você conhece Buritirama, um pouquinho do São Francisco. Você conhece tudo, porque... Geografia na Bahia com a pouquinho. Você conhece, porque isso que eu estou citando aqui, raríssimas pessoas sabem. E é na Bahia? As pessoas perguntam. Pessoas confundem Buritirama com Ibotirama. Ibotirama, eu fiz o cais de Ibotirama, quando teve uma enchente imensa, eu consegui o dinheiro para fazer o cais, para não ter enchente lá. Fiz o fórum de lá. Em Buritirama, poços artesianos que resolvem a vida das comunidades. Lá, quando dá um poço de 2 mil litros, as pessoas saem vibrando. Nós conseguimos poços lá de 20 mil litros. Então... Barreiras, um município grande, quando eu cheguei no Ministério, não tinha 1 metro de saneamento básico. Procure lá, Saulo Pedrosa foi prefeito de lá, nós botamos 27% de saneamento básico em Barreiras. Chega em Itabuna, você vai lá, os equipamentos do Hospital Base, quem conseguiu financiamento e recurso para Itabuna. Então, cada lugar que eu vou, tem uma obra, tem um serviço, tem uma ação que eu fiz ou como ministro, ou como secretário, ou como líder nacional do meu partido. Então, isso é uma satisfação imensa. Agora, você tem razão. Se eu quisesse, eu não quero ser imodesto, nem quero ser arrogante com o eleitor, porque ninguém se elege antes da eleição. Agora, é lógico que se eu fui eleito 8 vezes deputado federal, se eu fosse candidato essa vez a deputado federal, digo aqui sem nenhum menosprezo a ninguém, era a eleição mais fácil da minha vida, porque essa lei que foi criada é uma lei que beneficia quem é já deputado, porque é uma campanha curta, ou seja, para alguém se tornar conhecido deputado federal no Estado, nessa loucura que é o voto proporcional, 417 municípios, você pode ser votado em todo. Eu sou a favor do voto distrital misto, mas nessa loucura que é o voto proporcional. Então, quem já é deputado, quem tem emendas parlamentares, quem tem um fundo eleitoral... Quem tem estrutura. Quem tem estrutura é uma vantagem imensa para quem não tem. Então, a minha chance era imensa. Mas eu tomei uma decisão. Quero ser senador. Sua família foi contra? Minha mãe foi contra. Minha mãe chegou para mim e disse, Juta, ela me chama de Juta, Juta, é uma eleição duríssima, você está com 62 anos de idade, vai ter que correr o estado inteiro, por que você não é candidato a deputado federal de novo? Você tem seu mandato garantido. Eu nunca encarei meu mandato como um emprego. Eu encarei um mandato sempre como uma representação. Eu acho que a fila tem que andar. Eu comecei a sentir, Adelcio Varela, muita gente dizendo assim, por exemplo, vamos supor que eu fosse candidato a deputado federal. Aí abri a urna, Jutaí eleito novamente deputado federal. Aí muita gente ia dizer, pô, Jutaí de novo? Não, eu não quero isso. Eu quero ser senador para as pessoas dizerem assim, puxa vida, tem um senador que vai falar pela Bahia, tem voz, tem força, tem coragem, tem disposição, conhece o Estado inteiro, vai trabalhar pelo Estado. Isso que eu quero.
Eu quero ser olhado como alguém que é útil para o meu Estado. Eu não quero um emprego de deputado federal. E estava no momento de gente nova entrar para deputado federal, você criar um espaço... Mas o Alberto entrou e saiu. João Galberto tem uma vocação para o executivo. Ele não tem uma vocação para o legislativo. Para ele era uma coisa que ele achava... Isso é uma coisa importante. É? O perfil de cada Vocação. um, né? Cada um tem seu perfil. É. Ele tem uma vocação para o executivo. Ele seria um grande governador, foi um grande prefeito, um grande ministro. Agora, ele não tem gosto pelo legislativo. Então, não é meu Se caso. animou a ser vice de Neto. Ele ficou felicíssimo naquele dia. O único dia que eu vi ele feliz em 2018 foi no dia que ele seria vice da chapa do ACM Neto. Na quinta, na sexta ele não era mais. Não, era mais. Bom, 8h55, Adelson, nós temos mais 3 minutos, Jutei, para você usar. Tá, agora eu vou dar uma opinião aqui. Ser presidente desse país com quase 40 ministérios e 40 partidos, É uma loucura. 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 Primeiro, tem que ter uma reforma política, tem que acabar esse negócio de 35, 40 partidos. Isso é um comércio. Todo mundo é a favor, e por que ela não acontece? Porque o presidente da República que se elege não tem coragem de fazer. De mexer no negócio. Tem que fazer, tem que ter a reforma política, tem que ter a reforma. Alckmin faria, Eu caso tenho ele seja eleito? absoluta convicção. Meu candidato a presidente, eu quero dizer aqui, é o Geraldo Alckmin. Meu candidato a governador é o Zé Ronaldo. Eu tenho clareza minha. A maioria dos meus eleitores votam irmão Lázaro para senador e a maioria dos eleitores de Lázaro espere que votem em mim também. Nós estamos fazendo campanha juntos, não tem nenhuma dificuldade. Nós estamos fazendo. E agora eu quero um presidente da República que tenha coragem de enfrentar a questão da reforma política e que olhe o Brasil, principalmente na questão do emprego. Emprego no Brasil não suporta 14 milhões de desempregados. Isso. A Bahia, 1.300.000 desempregados. Isso não pode. Mas, Jutaí, os grandes investidores, nós temos mais 2 minutos. Os grandes investidores se queixam da insegurança institucional. É falta confiança. Confiança. A palavra é confiança. Isso. Geraldo Alckmin, presidente, ele gera confiança no O investidor. governo Temer já acabou? O governo Temer já acabou há muito tempo. Desde quando era Dilma? Desde o momento que as denúncias chegaram na Câmara e eu votei, mesmo o meu O partido... PSDB abandonou ele também. Não. Mesmo tendo 3 ministros no partido do governo Temer, eu votei pelas denúncias, porque achava que elas eram muito graves. Jutaí, 1 minuto. É o tempo. Muito obrigado a vocês. É uma oportunidade imensa falar para a Bahia inteira, com você, Varela, com você, Adelson, o João que estava aqui também, Calil. para dizer a vocês da Bahia: eu quero ser senador, lutarei para ser senador. Com fé em Deus, chegarei lá para defender e ser uma voz forte em defesa da Bahia. A Bahia em primeiro lugar. Esse é meu objetivo. Usar o que eu tenho de experiência, a minha vida decente, honrada, limpa, com assiduidade, aquele parlamentar que é Caxias, CDF, que vai para lá, está presente e é uma voz em defesa do nosso Estado. Quero ser isso agora no Senado Federal. Um abraço. 8h58 em Salvador, Bahia, Brasil. Jutaí, o senador da Bahia.